Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e antes de mais nada já quero pedir para você dar um like nesse vídeo, curtir, né? Compartilhar esse vídeo, seguir aí o nosso canal, né? Ativar o sininho para você sempre receber notificações de vídeos novos. Todos os dias nós postamos vídeos novos com conhecimentos voltados à área de gestão financeira, gestão de custos nas empresas. Então, te convido já de cara a seguir esse vídeo, fechou? Então, vamos falar hoje de... Deixa eu ajeitar a cadeira. Aí, isso. Vamos falar hoje de análise de investimentos, tá bom? Análise de investimentos, falando aqui no contexto de empresa, tá? Então, tem um conteúdo aqui para repartir com vocês. Depois nós vamos fazer um exercício prático, tá? Então, a análise de investimentos, ela é realizada por meio de algumas ferramentas de análise. Existem algumas ferramentas de análise importantes que a gente vai ver hoje, como VPL, como TIR, como Payback, Payback simples, Payback descontado, enfim, são várias ferramentas aí que nós vamos considerar quando se fala de análise de investimentos. Então, todo projeto que é trazido para a empresa, então a empresa, sei lá, tem um projeto novo, ela faz um orçamento desse projeto, né? Esse projeto ele é considerado em função de um orçamento. Né? Então, todo o recurso que envolve, todo o projeto, o investimento que envolve recurso de longo prazo, ele precisa ser analisado para adequações, para ver o potencial de ganho desse projeto, se existe ou não, se esse projeto deve ser aceito pela gestão ou não, enfim. São vários fatores aí que envolvem a análise de projetos, tá? Então, as perguntas sempre são as seguintes: o projeto vai se pagar? O projeto vai aumentar a riqueza dos acionistas ou vai diminuir a riqueza? O projeto não pode diminuir a riqueza do acionista, porque isso pode gerar um desinteresse pela empresa e um perigo aí de repente, o acionista desistir de investir na empresa, né? Então, são perguntas importantes, são perguntas que precisam e devem ser feitas, mas ao mesmo tempo precisa usar ferramentas para decidir isso, né? Então nós temos 4 ferramentas principais aqui, ó, tá aqui aparecendo aqui para você, eu vou destacar, tá? Botão vermelho aqui, ó. Payback, payback descontado, valor presente líquido e taxa interna de retorno. O que é o payback? Payback é o período de tempo necessário para que as entradas de caixa do projeto se igualem ao valor investido. Então, por exemplo, se eu investir R$ 1.000 no projeto, quando eu tiver retornado R$ 1.000 em termos de caixa, presta atenção, fluxo de caixa, não é de receitas, não é de lucro contábil, não, de fluxo de caixa. Então, quando eu tiver investido, eu vou mostrar aqui uma formulinha bem simples para a gente calcular um fluxo de caixa incremental, que é o exemplo que eu vou trazer. Então, não é necessariamente um valor de receitas, tá? O valor de receita é sempre maior, mas o fluxo de caixa é o que efetivamente sobra, né, entre aspas, do valor investido ou dos gastos, né? Pego a receita menos os gastos mensais para gerar aquela receita e aí chego lá no valor de fluxo de caixa, tá bom? Então, o payback é quando o valor investido se iguala ao valor recebido, então é nesse momento que eu tenho o payback. Então, se isso acontecer em 3 anos, em 2 anos, então eu digo que eu tenho um payback de 2 ou de 3 anos. Dependendo do segmento de negócio, pode ser de 5, 6, 10. Depende muito do segmento do negócio, depende da realidade da empresa, né? A indústria tende a ter paybacks de maiores tempos, né? Você demora mais para recuperar, porque os investimentos costumam ser altos. Então, a indústria ela precisa ter realmente caixa para suportar os investimentos do começo, para depois conseguir obter os seus retornos, tá bom? O payback, dentro do payback, eu tenho o payback simples, né? Que é, eu pego lá o valor, quando chega no fluxo de caixa, independente do tempo que acontece, eu faço e analiso ele quando retornou meu valor é aquele momento. O payback descontado, não. O payback descontado é um período de tempo necessário para recuperar o investimento, só que você avalia o fluxo de caixa descontado. Então, eu projeto esse fluxo de caixa lá na frente, trago eles a valor presente e aí o período que retorna, em termos de fluxo de caixa descontado, então esse é o período que eu vou considerar no meu payback. Na prática, esse deve ser mais utilizado que o payback simples. O payback simples é uma forma muito simplória de fazer a conta e muitas vezes ela não considera efeitos da inflação ou efeitos da própria taxa de atratividade que a empresa tem. Nós vamos fazer aqui, tá? Aí depois eu tenho o VPL. O que é o VPL? O VPL é o valor presente líquido. O que ele leva em conta? Leva em conta o valor do dinheiro no tempo, né? Portanto, todas as entradas e saídas de caixa
são tratadas no tempo presente. Então, eu pego todos os valores que a empresa projeta, geralmente a gente projeta 5 anos aí mais ou menos, né? E trago eles para hoje. E quando eu trago eles para hoje, eu sempre trago descontando na TMA. A TMA é a taxa mínima de atratividade de um negócio. A TMA, ela pode ser considerada pelo sócio da empresa, pelo administrador da empresa. Geralmente, ela é o custo médio ponderado dos capitais da empresa. Então, eu pego lá todos os capitais que eu tenho na empresa e eu pondero esses capitais. Vou fazer um exemplo depois aqui, vai ficar mais claro para a gente, tá bom? Para chegar numa TMA. E aí, desconto, trago tudo a valor presente e vejo que sobraria. O VPL responde a seguinte pergunta: quanto sobraria para mim hoje caso eu investisse nesse projeto? Então, trago tudo a valor presente, desconto que eu investi no projeto, então aquilo é meu VPL. Então, VPL é isso, valor presente líquido, tá? E a TIR, né, a famosa TIR, que é a taxa I, que é a taxa de desconto que zera o VPL. Ou seja, se ela zera o VPL, qualquer taxa acima dela é boa, né? Boa sim, né? Uma taxa boa. Então, por exemplo, se a TIR for maior que a TMA, o projeto pode ser aceito, porque o projeto tem um retorno positivo. Se a TIR for menor que a TMA, significa que o projeto não se paga no tempo estipulado e aí o projeto não deve ser aceito. Então, a TIR geralmente ela é uma linha de análise, né? Então, eu comparo a TIR com a TMA. A TIR nós vamos fazer aqui no Excel, né? Fica mais fácil, posso fazer na HP12C também, mas é a taxa que iguala as entradas de caixa ao valor investido. Então, é meio que o ponto de equilíbrio de investimentos, a taxa TIR. Ela é muito utilizada porque é taxa, né? Então, é mais interessante ter. O VPL geralmente é valor absoluto. O valor absoluto é um desafio, né? Todo mundo tem muito receio de utilizar o valor absoluto, porque na prática ele é um valor, é um número, mas a taxa TIR, pelo fato dela ser uma taxa percentual, então ela traz mais poder de comparação do que o próprio VPL. Então, muitos executivos preferem utilizar a TIR e não o VPL, tá bom? Então, vamos fazer um estudo de caso aqui, ó. Tem uma empresa aqui, ó, aparecendo para vocês aí. Olha lá. A empresa TWR deseja saber a viabilidade da substituição de uma máquina antiga, depreciada, por uma de alta tecnologia que custará 1 milhão, devendo ser depreciada linearmente em 5 anos, conforme a legislação em vigor. A receita de vendas atualmente é de 4 milhões e com a aquisição as vendas devem aumentar 15% no primeiro ano e permanecendo igualmente durante 5 anos conforme projeções. Então ele está falando assim, ela aumenta 15% no primeiro ano e ela continua igual nos próximos anos. Ou seja, todos os 5 anos nós vamos considerar um aumento de 15% na receita do primeiro ano, que é de 4 milhões. Normalmente não é assim na prática. Na prática esse aumento vai sendo somado, né, calculado, mas tudo bem. Para o nosso contexto de fazer um exercício, não tem problema, tá? As despesas representam 25% do faturamento, então a empresa já tem essa estimativa. Sabe-se que o percentual do imposto de renda é de 35%, média também nós vamos utilizar para cálculo, que seria o IR mais a contribuição social sobre o lucro, né? Calcule a entrada incremental de caixa para cada ano, sabendo que o novo ativo será vendido ao final da sua vida útil por um valor simbólico, ou seja, tem um valor residual mínimo aí o ativo. Ele está falando de uma TMA de 15%, mas eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou estimar uma TMA aqui para a gente poder, inclusive, mexer com o cálculo da TMA, né? Então vamos pegar aqui uma planilha nova, vou abrir uma planilha nova aqui e vamos lá. Então vamos supor que as fontes de financiamento dessa empresa sejam as seguintes. Como se calcula a TMA, né? A taxa mínima de retorno aí de um negócio. Então eu vou colocar aqui, ó, fontes de financiamento. Então vamos supor que essa empresa tenha ações ordinárias, ações preferenciais, que ela tem um financiamento do BNDES, que ela tem um financiamento do banco, sei lá, Safra. Não veio na cabeça agora esse nome. Só um exemplo, tá? Que o custo
desses investimentos, custo do investimento anual, seja aqui, vou fazer uma coisa diferente, peraí, antes de colocar o custo do investimento, eu vou colocar o percentual da participação de cada fonte em função do PL da empresa, patrimônio líquido, tá? Então é assim que a gente faz isso aqui. Então vamos pensar assim, de ações ordinárias seja 25% de participação. De ações preferenciais mais 25%. Dessa fonte do BNDES 40% e do Banco Safra, quanto sobra aqui, 10%. Então óbvio que eu vou somar aqui e vai ter que ser 100%. Beleza? Que o custo do investimento, que é o percentual de participação de capitais. Então tem aqui que o custo de cada capital, vamos pegar aqui que ao ano, tá? Que ações ordinárias seja 12% ao ano. Preferenciais também. BNDES seja de, sei lá, 25% ao ano. E do Banco Safra, 15% ao ano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ponderação desses capitais, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, percentual de ponderação. Como assim? Eu vou pegar cada participação de capital e dividir pelo total para achar a participação de cada um, né? Então, travo aqui o 100, né? Então, vamos lá, 25. Na verdade, já tenho, né? Não precisa nem ter feito isso aqui. Eu mesmo já fiz antes de começar, então não preciso. E aí, então, o que eu vou fazer agora? Então, para eu ter a ponderação, eu vou multiplicar a participação pelo custo do investimento e ver quanto que ele representa no montante total. Então, por exemplo, eu pego 25 vezes 12%, 25 vezes 12, 40 vezes 25 e 10 vezes 15. Então, soma. Pego isso aqui e somo. Então, eu tenho 18%. 17,5% aqui, está redondo, está fazendo mais casas aqui. 17,5%, ou seja, as ações ordinárias que têm uma participação de capital de 25%, ponderando pelo custo de 12 ao ano, representa 3. Como que eu pondero? Eu pego a participação, multiplico pelo custo. E aí eu tenho 3%. Próximo, mesma coisa. Do Banco Safra, 40% de participação de capital, com custo de 25 ao ano, dá um total de 10% ponderado no todo, tá? Pondero no total. E o último, 1,5%. Soma 17,5%, tá bom? Então eu vou pegar este valor, e esse valor vai ser o quê? Vai ser a minha TMA, vai ser a minha taxa mínima de atratividade, ou seja, o projeto só vai ser interessante do ponto de vista da análise da TIR, caso o retorno seja maior do que 17,5%. Se for menor, o projeto não é. O projeto deve ser descartado, tá bom? Então vamos lá. Então, como que eu vou projetar essas receitas? Olha só. Então eu tenho lá. Eu tenho o ativo atual, aqui você pode ver, e eu tenho com a nova máquina. Então, com o ativo atual, eu tenho 4 milhões de receita por ano. Receitas. As despesas, ele já disse que representa 25% das receitas. 1 milhão. Não tem o lucro antes da depreciação de 3 milhões. Depreciação eu não tenho aqui, porque o ativo já é totalmente depreciado. O Lagir, então, vai ser lucro antes da depreciação menos a depreciação. Então, o Lagir vai ser os 3 milhões mesmo. O IR é igual a 35% vezes os 3 milhões. Olha lá, 1 milhão e 50. Tá? O lucro líquido vai ser o Lagir menos o IR. E aí, a esse lucro líquido, eu somaria a depreciação, que é zero,
Então, logo a minha entrada de caixa, que seria a soma da depreciação mais o lucro líquido, é de 1.950.000 por ano, né, desse projeto. Então, como que eu calculo uma entrada de caixa? Pego a receita, subtraio as despesas, encontro o lucro, subtraio a depreciação, encontro o LAGIR, todos os gastos envolvidos aqui, as despesas, pessoal, todos os gastos envolvidos na produção do produto, todos. Posso esquecer de nada, né? Depreciação, aí encontro o LAGIR, desconto o IR, aí tem o lucro líquido, soma a depreciação de volta. Por que eu somo a depreciação? Porque isso aqui é uma análise financeira. E a depreciação não tem impacto do ponto de vista financeiro. Ou seja, a depreciação é chamada de uma despesa não desembolsável. Então, ela não tem esse impacto aí no meu... no aspecto financeiro da empresa, tá bom? E aí, eu tenho a entrada de caixa. Bom, com a nova máquina, qual que é a expectativa? De aumentar 15% e permanecer igual, ou seja, então eu posso usar o mesmo fluxo de caixa para todos os anos. As despesas vão permanecer as mesmas e aí eu vou ter um valor de depreciação aqui, né? Então vamos lá. Então, vou aumentar em 15%, vou pegar os 4 milhões vezes 1,15. 4 milhões e 600. As despesas, 4 milhões e 600 vezes 25%. Então, o lucro antes da depreciação é 4 milhões e 600 menos as despesas, 1.150.000. A depreciação é 1 milhão dividido por 5, porque a informação que eu tenho é que a máquina ela vai depreciar linearmente em 5 anos, conforme a legislação, tá bom? Então, eu vou ter um LAGIR, lucro antes dos juros, imposto de renda de 3.450 menos 200, 3.250.000 de LAGIR. Pessoal, se eu tivesse juros aqui relacionados a esse projeto, eu colocaria aqui também, né? Então, tudo que eu tiver relacionado ao projeto, eu vou considerar. Despesa relacionada ao projeto, eu vou considerar, tá bom? O imposto de renda vai ser 35% disso aqui, desse LAGIR. 1.137.50. Então, o lucro líquido, seu LAGIR menos o IR, 2.112. Devolvo a depreciação. E aí a nova entrada de caixa vai ser de 2.312.500. Então, eu vou sair de uma entrada de caixa de 1.950.000 e vou para uma entrada de caixa de 2.312.500. Então, logo, meu fluxo de caixa incremental é a diferença entre os dois. Então, se eu resolver investir nesse projeto, eu vou ter um fluxo de caixa incremental, um incremento de caixa de R$ 362.500. Então, esse é o valor do meu incremento de caixa que eu vou ter aí mediante o investimento nesse projeto, tá bom? Bom, beleza. Aí eu vou considerar uma TMA, conforme nós já calculamos aqui, ó. Opa, aqui, de 17,5%, considerando essas fontes de financiamento dessa empresa. Então, vamos lá, vamos TMA de 17,5%. Deixa eu arrumar aqui, 17,5%. Então, quais vão ser os fluxos nominais? O fluxo nominal vai ser igual todos os anos, né? 362.500. Então, eu vou repetir todos os anos aqui o valor. Beleza, feito. Bom, aí o que eu vou fazer? Eu vou trazer esse fluxo de caixa a valor presente, tá? Como que eu faço isso? Eu vou usar essa formulinha aqui, ó. Valor presente é igual ao fluxo de caixa dividido por 1 mais a taxa de desconto I elevado, no Excel chapeuzinho, né, a N. N é meu período. Então, por exemplo, aqui período 1, aqui período 2, período 3, período 4 e período 5. Beleza? Então, vamos lá.
Então, vamos trazer esses valores a valor presente. Então, como que eu vou fazer? Vou fazer aqui, ó, igual a este valor aqui, dividido por 1,175, que é o 17,5%, elevado a 1. Primeiro ano elevado a 1. Eu só vou arrastar aqui para facilitar, depois eu vou trocar, tá? Segundo ano elevado a 2. Terceiro ano elevado a 3. Quarto ano elevado a 4. E quinto ano elevado a 5. Então, o que que eu fiz? Por exemplo, o primeiro fluxo de caixa que eu vou ter daqui a um ano, hoje, ele vale 308 mil se eu descontar. O segundo projeto lá, para receber no segundo ano, hoje ele vale 262 mil. Está aqui, fluxo de caixa descontado, estou fazendo, dividindo pelo 1 mais a taxa elevado a 2. O que eu elevo a 3 cai para 223, o que eu elevo a 4 cai para 190, o que eu elevo a 5 cai para 161. Enfim, que eu entendo aqui? Que quanto mais longe o valor está, mais desconto ele sofre, porque eu elevo um valor maior, né? Então se é sexto ano leva 6, sétimo ano leva 7, e por aí vai, né? Sucessivamente. Então ele vai sofrer um desconto maior, natural. O dinheiro está mais lá na frente, se eu vou trazer ele hoje, então ele com certeza tem um valor menor. Quanto mais distante ele está, e quanto mais próximo do período zero, né, do período que eu estou trazendo, maior. Por exemplo, que está elevado a 1 aqui, ó, 308, né, um desconto menor do que o elevado a 5. Então, é natural esse processo, tá bom? Beleza, então, fiz o valor presente. Agora eu vou fazer os fluxos descontados. Então, eu começo aqui com 1 milhão. Por quê? Por que 1 milhão? Porque é o valor que eu investi inicialmente na empresa. E aí, eu vou trazendo os saldos, né? O saldo ano a ano para eu descobrir em que momento o valor retorna para a empresa, né? Então, olha só, eu vou pegar agora 1 milhão mais o retorno do primeiro ano, continua negativo. Vou pegar esse saldo mais o retorno do segundo ano, continua negativo. Vou pegar esse saldo mais o retorno do terceiro ano, continua negativo. Continua negativo significa que o projeto não retornou ainda para a empresa. Vou pegar esse saldo mais o valor do quarto ano e vou pegar esse saldo mais o valor do quinto ano. E aí sim, nós temos efetivamente um retorno de caixa. Ou seja, até o quarto ano, eu não tenho retorno desse investimento. O retorno acontece efetivamente no quinto ano ou num período entre o quarto e o quinto ano. Na verdade, 4 anos e alguma coisa aqui, né? Mas enfim, a gente vai considerar que o retorno, que o payback descontado é de 5 anos, certo? Tem forma de você calcular isso aqui exato e tal, mas aqui, a princípio, o retorno ocorre no quinto ano. É essa análise que a gente faz. Aí, se eu utilizar os fluxos de caixa simples, ou para eu ter o payback simples, então o payback descontado, o que que eu fiz? Eu pego eu pego o valor inicial, o investimento de 1 milhão que eu fiz lá, então num fluxo de caixa ele é setinha para baixo, né? Lembra disso? Setinha para baixo, gastei, setinha para cima, recebi. Começo a ter recebimentos de caixa descontados, essa aqui é a melhor medida, fazer o payback descontado é a melhor medida, né, de payback, porque os valores são trazidos a valor presente baseado na taxa de atratividade. Então, qual que é o entendimento aqui? Que essa empresa pagou minha taxa de atratividade e me retornou esses fluxos de caixa aqui descontados, considerando também o valor do dinheiro no tempo, tá? Então, com isso, eu tenho um retorno em 5 anos. Por exemplo, vai me retornar a partir do quinto ano. E no fluxo de caixa simples? Eu não faço isso, né? Eu vou acumulando sempre. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui 1 milhão mais o fluxo nominal. Olha lá. Aí o saldo mais o fluxo nominal do segundo ano.
Aí o saldo do ano anterior mais o fluxo nominal do terceiro ano. Olha lá, o sinal já virou. Aí o saldo mais o fluxo nominal do quarto ano e o saldo mais o fluxo nominal do quinto ano. Então você nota uma diferença bem relevante aqui de retornos, né? Justamente por causa do desconto. Aqui eu não estou considerando dois fatores no payback, no payback simples, né? No fluxo simples. Primeiro, eu não estou considerando o fator de retorno baseado na TMA. Segundo, eu não estou considerando o fator do dinheiro no tempo. Eu estou pegando simplesmente o valor daqui 5 anos, estou considerando que ele é 362 mil, não teve alteração nenhuma, e estou simplesmente projetando ele em função do investimento que eu fiz, e aí eu tenho que o retorno acontece no terceiro ano, então ele acontece com 3 anos, o retorno. Então ele aconteceu aqui no ano 3, o retorno, o payback, considerando o fluxo simples. É uma forma de trabalhar, mas o normal, o mais viável é que eu levo em conta o fluxo de caixa descontado, né? Então, por razões aí óbvias, né, de que eu estou com fluxo de caixa descontado, eu estou levando em conta aí o tempo e a taxa mínima dessa atividade que ela precisa ser paga, né? O investidor precisa enxergar essa taxa sendo paga em algum momento aí no negócio, aí na empresa, tá bom? Então, olha só, outra coisa aí interessante, outra coisa importante que nós fazemos é a TIR, é a taxa interna de retorno. Então, como que eu faço essa TIR? Eu vou copiar aqui os fluxos, certo? Para nós fazermos a TIR. Então, eu vou colocar aqui investimento inicial. Que é de 1 milhão, que eu já fiz aqui, ó. E aí, esses são os retornos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui no Excel, ó, olha lá, igual a TIR. O próprio Excel já vai fazendo. Pega os valores. 24%. 23,77%. Ou seja, essa é a TIR, ela é maior que a minha TMA. Cadê minha TMA? Está aqui, ó, 17,5%. Ou seja, pela TIR, então, pela TIR, o projeto é viável. Pela TIR, o projeto é viável. Pois a TIR é maior que a TMA. Então, essa é a análise que nós fazemos aí, considerando a taxa interna de retorno. Então, tendo a minha TIR maior que a TMA, o projeto é interessante. Vamos só ver aqui, ó, 23,769%, né? Então, o que a TIR faz? Só para a gente entender. Ela zera o VPL. Cadê o VPL? O VPL está aqui, ó, 146, vou pegar aqui a VPL, é igual a isso aqui. 146, 558 e 71. Ou seja, se eu fosse investir nesse projeto hoje, quanto eu teria na minha mão projetando 5 anos de fluxo de caixa? 146 mil reais. Que equivale, fazer uma conta a 15% aí do meu, tá negativo porque o fluxo está negativo lá, né? Então eu posso anular esse negativo aqui, só para a gente fazer a análise. Que vale aí a 14,66% do valor investido. Então é a mesma coisa que pegar, projetar esses valores, lá, faço um investimento de 1 milhão, projeto esses valores lá na frente de fluxo de caixa incremental, vale a pena dizer isso. Não estou tratando com fluxo de caixa total, mas eu estou tratando só com o extra, porque 1.950.000 eu já teria de fluxo de caixa. 1.950.000 eu já teria, embora eu tenha necessidade de trocar esse ativo, mas em tese eu já teria.
Então, fazendo investimento, eu vou ter um incremento de caixa, né? Esse é o fluxo de caixa incremental, eu vou ter um incremento de 362.500. Então, esse é meu fluxo de caixa incremental que eu utilizo para calcular o VPL, a TIR e todas essas ferramentas financeiras aqui desse projeto, tá bom? Então, 362.500 é o que eu teria a mais. Então, o que eu teria mais, esses valores a mais, é a mesma coisa que hoje eu tivesse em mãos R$ 146.558,71, que equivale a 14,5% aproximadamente do valor que eu investi. Teria em mãos hoje pagando a minha TMA. Já paguei minha TMA. Já descontei minha TMA. É isso, certo? E a minha TIR, ela é uma linha. Se eu aplicar a taxa de 23,769 aqui nesses fluxos de caixa, o que vai acontecer? Eles vão zerar o VPL. Ou seja, se eles zeram o VPL, então significa, e a TIR, então a TIR é menor do que a TMA, é menor do que a TIR, interessante, a TIR maior que a TMA, interessante. Então, projeto interessante. A análise aqui é o seguinte, se eu pegar pela TIR, que é uma TIR boa, né, maior do que a TMA, assim, vários pontos percentuais maior, né, um VPL, valor absoluto, né, considerando aí, vamos lá, investi 5 anos, projetei, paguei TMA, ainda retive um rendimento de 14,5%. Questão de análise aí da realidade da empresa. Projeto interessante. A única coisa que é um pouco torna o projeto um pouco desinteressante é o payback dele. Ele demora muito para retornar, né? Porque se eu considerar que a máquina tem 5 anos de vida útil, só vai retornar no último ano. Então, quando ele retornar, eu já vou ter que pensar em um novo investimento para que eu possa continuar obtendo esses fluxos de caixa ou até aumentar esses valores, né? Então, uma questão de análise da realidade da empresa. O projeto, vai lá, sem considerar contexto da empresa. O projeto deve ser aceito, primeiro, porque a TIR é maior que a TMA. Segundo, eu tenho um VPL de 146 mil, de 14% sobre o investimento, pagando a TMA. E a única coisa é o payback, que aí vai na realidade da empresa. Mas ele acontece, né? Porque eu tenho um VPL positivo, ele retorna, demora, mas ele retorna. Então, de grosso modo, sem ter muita ferramenta de análise, sem conhecer a empresa, né, em seus detalhes, o projeto pode ser aceito. Agora, qualquer posicionamento diferente vai ter relação direta com o conhecimento que o gestor tem ou não da empresa e do negócio. Fechou? Então, pessoal, isso aqui são ferramentas assim muito úteis, né? Muito úteis. Qualquer empresa pode fazer esse fluxo de caixa, qualquer empresa pode utilizar isso aqui, porque é uma coisa bastante interessante e vale muito a pena a gente estudar o investimento em empresas baseadas nessas ferramentas, né? O payback simples, eu não gosto muito dele, mas gosto mais do payback descontado. A VPL é interessante e a TIR também são fatores bem interessantes de análise financeira aí para investimentos no negócio. Fechou? Então é isso aí, isso é o que eu queria trazer para vocês hoje, tá bom? Então eu espero que você goste desse conteúdo. Ó, se você quiser essa planilha, já sabe, só pedir aqui nos comentários e você vai receber, beleza? Então tá bom. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!